do Boris. Alô, Edinaldo Santos, um abraço para você que está ligado na maior audiência do Norte e Nordeste do Brasil. E o time coral terminou a fase de treinamento de 10 dias que a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D proporcionou ao tricolor do Arruda, não só ao Santa Cruz, como o Souza da Paraíba. E amanhã tem treinamento à tarde no campo do Cantagalo, lá em Souza da Paraíba. Os jogadores, logo depois do almoço, seguiram viagem para o interior paraibano e o time praticamente está definido. Você me perguntava semana passada sobre o Pingo e tudo leva a crer, diante de informações que eu obtive do treinamento, Edinaldo, porque vários treinamentos foram fechados, que o Pingo vai formar o meio-campo ao lado do Emerson Souza e do Nadson. E tem mais um detalhe, o Fabrício fica no banco de reservas, mas antes mesmo do Fabrício, quem ganha uma preferência de entrada é o Vagninho, que vai agradando ao técnico Felipe Conceição. Michael, Juan Rodrigues de volta à lateral direita, cumpriu a suspensão pelo terceiro amarelo no jogo contra o Pacajus. Ítalo Melo Guedes, Marcos Vinícius é outro que volta à lateral esquerda, também já cumpriu a suspensão pelo terceiro amarelo. No meio-campo, Pingo, Emerson Souza e Nadson. No ataque, Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. O interessante é que ele faz um permanente revezamento aí no meio de campo, né? O Pingo volta agora, o Fabrício vai para o banco. Ele tem feito esse tipo de revezamento, mas não tem alterado o comportamento do time no meio de campo, né, Boris? O Pingo é mais pegador, né? Talvez pelo estudo que ele obtém do Souza, o Souza que não vence há 2 rodadas, vai ser pressão o jogo da quarta-feira, o Souza do técnico Renatinho Potiguar, que pode até deixar o G4. E aí o que acontece? O Pingo é mais pegador e o técnico Felipe Conceição, que vai falar daqui a pouco aqui no Bola Rolando, ele diz que esta hora é uma hora de não se perder pontos. Você pode até empatar, mas não perder 3 pontos. Realmente a conotação é essa. A entrada do Pingo é para dar um reforço, uma consistência, uma estabilidade, né? Uma estabilidade ali no meio de campo do Santa Cruz, porque ele tem feito esse tipo de revezamento, ora com Pingo, Nadson, Fabrício, Emerson Souza. Quem tem se mantido sempre é o Emerson Souza, né? Que entrou e segurou a posição, não é isso? Pelo menos ele vem demonstrando um bom aproveitamento. Aliás, só uma vez que o técnico Felipe Conceição acabou usando 3 volantes, que foi o Pingo, o Emerson Souza e o Fabrício. E aí não agradou, trocou logo no segundo tempo, colocando um time mais exposto. Foi quando o Nadson cumpriu a suspensão. Pois é, então o Santa Cruz está numa sequência aí boa dentro da competição, uma sequência boa, inclusive, de jogos sem sofrer gols. Me parece que são 5 jogos, né? 5 sem sofrer gols, 5 jogos. 7 jogos sem perder. Pois é, está tomando pouquíssimos gols, isso deu um fortalecimento defensivo ao time. Acho que o time deve ter levado no máximo 4 gols, né, Boris? Nessa 4 competição. gols, e tem um detalhe, eu fiz até esse levantamento e a gente já conversou sobre isso, mas é bom agora colocar mais a miúde. De todo o Campeonato Brasileiro da Série D, o time que menos levou gol foi o Ferroviário do Ceará, só tomou 2 gols. O Ceilândia tomou 3 gols. E se você vê na tabela aí, o Santa Cruz é a terceira defesa menos vazada, 4 gols. Portanto, muito boa a performance defensiva do Santa Cruz. O Santa Cruz está nesse momento aí de liderança, nesse grupo 3, com 18 pontos,
bem poucos pontos antes aí do Nacional, que é o líder. São 2 pontos apenas de diferença. Isso. Né, do Nacional de Patos. E está a 6 pontos do 5º colocado, que é o Campinense. Essa gordura, quanto mais ela aumentar, melhor para o 5º colocado. Né? É verdade. Por isso que uma vitória contra o Souza, o que acontece? O Santa Cruz chegaria a 21. 21 é um número de corte para que, na pior das hipóteses, o Santa Cruz já estaria classificado na 4ª posição, o que não é uma boa. Classifica, mas em 4ª posição não é legal. Então, mesmo assim, já estaria classificado. Agora, com 24 pontos, o Santa Cruz briga na 1ª e na 2ª posição. Porque é interessante para o Santa Cruz, quanto mais ele garantir pontos nessa fase de grupos e também buscar a 1ª posição, quanto mais ele fizer isso, mas ele vai escapar daqueles adversários considerados mais pesados na competição. Isso. Até para chegar nas eliminatórias do acesso, né? Que aí é onde o bicho pega, né? Eu vou lembrar o nosso querido e eterno Mané Queiroz. Se o campeonato acabasse hoje, o Santa Cruz pegaria o Atlético de Alagoinhas. Aí na próxima fase, no mata-mata, passando o Santa Cruz pelo Atlético de Alagoinhas, ele começa o chaveamento. E o chaveamento seria do grupo A1 e A2. E aí você pode perceber aí, Tunaluso ou Maranhão. É verdade. Zagueiro, atacante, de lado, meia, são esses os nomes que o Santa busca? Zagueiro eu tô dispensando, viu? Quem sou eu para dispensar alguém? Mas zagueiro eu tô colocando de lado na lista de contratações de Santa Cruz. Porque o técnico Felipe Conceição, ele quer dar uma moral muito grande ao Cristiano, prata da casa, que vem numa mesma pegada, talvez um pouco mais abaixo do Ian Oliveira, do Guedes e do Ítalo Melo. Mas vem agradando ao técnico Felipe Conceição. O que eu anunciava no final de semana é que o atacante Thiago Silva, assim como ele queria, ele rescindiu seu contrato com a América de Natal. Inclusive, estava sendo esperado hoje. Eu tenho uma notícia de uma fonte que pediu logo para o jogador vir, falou com o empresário, olha, venha logo. Aí ele falou, não, mas tem que entregar o apartamento. Aí o apartamento se entrega em 2 horas, porque há de fato, sempre há um pé atrás em relação a empresário, né? Está acertado, mas acertado mesmo é quando o jogador chega e assina contrato. Como diriam os antigos, o preto no branco. Exatamente, meu amigo. Só para a gente reforçar o que você comentava ainda há pouco nessa questão do chaveamento, se o Santa Cruz, torcedor, for segundo do grupo 3, ele vai pegar o terceiro do grupo 4, que atualmente seria o Jacuipense. Se o Santa Cruz for o terceiro do grupo 3, ele pegaria o segundo do grupo 4, que atualmente é o Bahia de Feira de Santana. Se o Santa Cruz for o quarto do grupo 3, ele vai pegar o primeiro do grupo 4, que é uma bananosa chamada Retrô, que está bem pra caramba no campeonato. Eu vou dizer para você, qualquer desses adversários que você colocou é uma bananosa. Agora, ele sendo o primeiro do grupo ou o segundo, aí ele decide, no mata-mata, decide em casa. Exatamente. É por isso que a gente fala, quanto mais pontos ele conquistar, exatamente, principalmente uma liderança, melhor para ele. Agora, se ele avançar para o segundo mata-mata, que ainda não é o do acesso, né, para a Série C... O acesso é só o quarto. Exatamente. Se ele passar para o segundo mata-mata, ele pega o vencedor do duelo entre o segundo colocado do grupo 2, que hoje é o Maranhão, isso, e o terceiro lugar do grupo 1, que hoje é a Tunaluso. Exatamente. É por aí. Quanto mais pontos, amigo, melhor para ele pegar adversários menos competitivos. Não tem e aí, dúvida Boris, disso. Com quem você fala hoje? A
A arbitragem amanhã será de Osimar Moreira da Silva Júnior, de Goiás, Gleidson Francisco, da Paraíba, o assistente 1, e Vladimir Cunha Mendes, da Paraíba, o 2. Vamos ouvir o técnico Felipe Conceição, e a pergunta é, esses 10 dias serviram para melhorar o quê? Ou trabalhar mais o quê? A gente reforçar, né, as coisas boas que a gente vinha fazendo, porque é importante você não perder. É um período de 10 dias aí importante para você recuperar os atletas depois de uma maratona de jogos, mas importante também para não deixar perder o que você construiu. E agregar, né, principalmente aos reforços que chegaram nessa correria, como o Emerson, o Millen, o Vagninho, foram os últimos que chegaram, né, eles tiveram a possibilidade de, agora com calma, né, a gente passar todos os conteúdos e se ambientarem de maneira total, vamos dizer assim, ao processo do elenco, né, que é essa construção na primeira fase para chegar na segunda fase bem forte e brigar pelo acesso. Aí a palavra do técnico Felipe Conceição. Pronto, aí o Santa Cruz. Valeu, Boris. Valeu, querido, um abraço. Aí o Tricolor do Arruda, esta foi a segunda-feira Tricolor.